Olá, olá! Hoje eu vim conhecer os prédios do Parlamento Alemão, do Bundestag, que está com dia de portas abertas, e vou visitar o complexo de 3 prédios que faz parte do parlamento e vamos conhecer eles por dentro. Vamos lá? O parlamento alemão é composto de 3 prédios: o Reichstag, o edifício Paul-Löbe-Haus e o Maria Elisabeth Luther-Haus, que é por onde eu começo o meu tour. Esses 2 prédios foram um projeto do arquiteto alemão Stefan Braunfels nos anos 90 e simbolizam a reunificação da Alemanha após a queda do Muro de Berlim. Eles são interligados por uma ponte sobre o rio Spree, em um trecho onde ficava a fronteira entre Berlim Oriental e Ocidental, um ponto onde várias pessoas perderam a vida tentando escapar do regime soviético da DDR. Estou saindo agora do primeiro prédio, que é o Maria Elisabeth Luther-Haus. E estou nessa ponte que passa por cima do rio. Tem um ventão. É uma vista incrível. E agora eu vou ali para outro prédio, que é o Paul-Löbe-Haus. Agora esqueci. E depois vai para o parlamento. Seguimos. Dentro do outro prédio, do Paul-Löbe-Haus, e tá cheio de quiosques e brindes e quizzes e um palco com políticos, uma programação extensa, tá bem interessante e divertido. Acabei de passar por esse túnel que interliga o segundo prédio agora ao prédio do Reichstag. Vamos ali visitar o próximo prédio. Já o edifício do Reichstag teve sua reforma projetada pelo arquiteto britânico Norman Foster também nos anos 90. As 4 bases do projeto são a importância do Bundestag como fórum democrático, uma compreensão da história, um compromisso com a acessibilidade e uma agenda ambiental vigorosa. Para preservar a história, ele deixou várias marcas de guerra, como os grafites dos soldados russos após a tomada de Berlim. A sala principal, onde o parlamento se reúne, tem a famosa cúpula de vidro onde o público tem acesso, simbolizando a transparência da democracia alemã e que o povo deve estar acima dos políticos, observando suas ações. O prédio também teve várias inovações tecnológicas no âmbito da sustentabilidade energética. Ele possui um sistema de queima de biocombustível renovável, um gerador para produzir eletricidade. O resultado é uma redução de 94% nas emissões de dióxido de carbono. O calor excedente é armazenado como água quente em um aquífero bem abaixo do solo e pode ser bombeado para aquecer o edifício ou para acionar uma planta de resfriamento por absorção para produzir água gelada.
Os requisitos energéticos do edifício são bastante modestos para lhe permitir produzir mais energia do que consome e funcionar como uma mini central elétrica no novo bairro governamental. Aqui no topo da cúpula. Bom, depois de visitar o complexo dos prédios do Parlamento Alemão, agora estou sentada aqui na frente do Reichstag, né, que é esse famoso edifício aqui, e curtindo um gramado aqui que deu para cansar bastante, várias horas caminhando por dentro dos prédios, mas foi bem legal. Esse dia acontece uma vez por ano, geralmente nessa época de setembro, e é de graça. Tava bem divertido, tinha várias atividades e brindes, peguei vários brindes. E ali agora no prédio do Reichstag, ali no último andar, tinha o andar dos partidos, explicando seus projetos, enfim, e dando comida grátis, o que é sempre bem-vindo, né? E depois visitamos a cúpula, mas hoje está muito cheio, domingo, e estava bem cansativo de ficar ali no meio da multidão, mas valeu a pena. Para conhecer os outros prédios valeu muito a pena, né? Porque a visita da cúpula aqui do Reichstag está sempre aberta, é só agendar no site deles, é gratuito também. E é isso, fica a dica aí, mais um passeio, conhecendo mais umas arquiteturas interessantes de Berlim. Espero que tenham gostado e até a próxima!